Coaching da Criatividade, episódio 39. Você enfrenta seus dragões? Não. Eu não enfrento meus dragões. Para poder explicar sobre essa minha resposta, precisamos lembrar que dragões são criaturas míticas que vivem no imaginário coletivo há milhares e milhares de anos. Se você fizer uma pesquisa breve na internet, você pode saber mais quando apareceu os primeiros sinais da ideia dos dragões, dessa figura, da criação dessa figura mítica. Mas os dragões a que eu me refiro aqui são os dragões internos, os dragões interiores. E estou me reportando ao dragão enquanto figura assustadora, figura que mete medo, figura que a gente precisa dominar, extremamente poderosa e que a gente precisa dominar ou controlar de alguma forma. E quando eu estou falando dos meus dragões interiores, eu estou falando daquelas coisas dentro de mim que não são tão agradáveis assim. Ou que às vezes eu supervalorizo, mas estou falando do meu interior. Falando como eu ajo, do meu comportamento, do que me move, dos meus instintos. Estou falando um pouco também em termos de psicologia, do meu id, do meu ego, do meu superego. Estou falando daquela voz interior, seja ela como for. Estou falando do que promove a elevação ou não da minha autoestima. E por que você está falando isso no coaching da criatividade? Porque a maneira que a gente se porta em relação aos nossos dragões interiores promove ou não confiança criativa, permite ou não que a gente use isso ao nosso favor para que as nossas criações sejam as que precisam ser, né? Nem melhores nem piores, mas aquilo que a gente pode fazer. Então, como que você me responde isso, Márcio? Você disse que não enfrenta seus dragões. Pois é, eu não enfrento meus dragões. Bem pouco tempo atrás, 2010 para ser mais preciso, foi lançado no Brasil um filme Como Treinar Seus Dragões. E nesse filme, o Soluço, que é o personagem principal do filme, ele vive numa aldeia de vikings, né, em que naquela época os dragões, ou naquela imaginação, naquela fantasia da animação, aquela vila de vikings, de guerreiros, vivia a disputar e a enfrentar dragões, a lutar com eles. E o Soluço acabou ficando amigo e conquistando a confiança de um dos dragões mais temidos e poderosos. E essa ideia desse filme me fez pensar sobre isso. Quando eu assisti, apesar de ser um filme infantil, uma animação, aquilo me marcou bastante, porque eu aprendi que eu não preciso enfrentar nem combater os meus dragões internos. Eu posso treiná-los. Eu posso me treinar para que o meu dragão seja meu amigo, meu companheiro, que o dragão interno promova coisas incríveis na minha vida. Então, eu não enfrento meus dragões, eu não enfrento o meu dragão do medo, porque eu sei que o medo é necessário, mas eu controlo o medo e ajo apesar dele. Eu não enfrento o meu dragão do desespero, porque o desespero às vezes se dá de maneira imediata, mas eu utilizo ferramentas e técnicas que permitem que que esse dragão não seja mais tão poderoso e que eu possa de alguma maneira usar as características
e aparentemente vem no desespero, ao meu favor. Então, treinar os dragões, conviver com eles, usá-los no bom sentido da palavra usar, para que a gente possa ter resultados. Repara, sensações que aparentemente são dragões, são sensações que podem de alguma forma despertar a criatividade de maneira genuína, verdadeira e intensa. Se algo nos causa pânico, pavor, medo, eu de alguma maneira vou buscar solução para aquilo e posso usar aquilo para que existam novos caminhos, novas oportunidades, novas sensações. Então, várias outras coisas eu poderia falar aqui, vários outros dragões internos, mas cada um tem o seu e cada um tem a sua forma de atuar com relação aos seus dragões. Então o que importa, o que interessa é a sua forma. E como nós já conversamos várias vezes aqui, o que efetivamente faz diferença não é a minha resposta. Talvez a minha resposta aqui no podcast Coaching da Criatividade te ajude. Talvez ela te inspire para que você tenha uma nova solução. Até porque eu venho dividindo com vocês algumas ferramentas e algumas técnicas para isso acontecer. Então, para mim, para o Cerbela, treinar os dragões, conhecer mais sobre os meus dragões, aprender quais são as habilidades, as potências e as forças deles. E eu faço isso. Às vezes eu peço ajuda para fazer isso. Eu faço isso me desenvolvendo, participando de treinamentos de imersão. Eu fiz a minha formação de coaching. As ferramentas que eu hoje utilizo na formação do Coach Dragons, né, que eu treino outras pessoas para serem coach como eu. Essas ferramentas que eu fui desenvolvendo, elas foram parte de um processo de construção. Eu fui aprendendo sobre isso na minha jornada, na minha vida, e aí eu fui criando técnicas para que eu pudesse cada vez mais não enfrentar os meus dragões, mas me tornar de alguma maneira companheiro, amigo deles, e utilizar aquele dragão, aquela criatura que às vezes tem uma aparência não desejada, e usar isso de alguma forma que seja bom para a minha vida, para a minha criatividade, para o meu jeito. Então, essa é a minha resposta. Eu não sei se ela faz sentido para você, essa é a minha construção. Mas e você? Você enfrenta os seus dragões? Eu sou Márcio Cerbela, sou coach para empresários e evoluo sempre para ser coach fora do normal.